pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, alegria, são 9 horas e 59 minutos, hora oficial do Brasil, de uma sexta-feira, 17 de outubro de 2025, estamos começando a edição de número 750, que número legal, né, que número bonito, a edição de número 750 do Teoria de Tudo, programa independente e sobrevivente de mais horas de transmissões aqui em Caxias do Sul, depois das mudanças de plataformas, né, com essas medidas que nós vamos vivendo de transformação tecnológicas urgentes e emergentes e velozes. O Teoria de Tudo está no guarda-chuva de Sabe Caxias. Desde 2010, o nosso rádio portal trazendo para você informação, cultura, sempre, né, trabalhando em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Falamos de todas as áreas, trazendo, claro, a ideia de colaborar com o pensamento criativo, construtivo, crítico da nossa sociedade. E é um prazer sempre enorme estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila. Agradeço a você, estamos aqui no Estúdio B de Sabe Caxias, preparando assim a nossa sempre constante, né, transformação também no polo da Unicesumar, nossa melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Aliás, vai ter um feirão de emprego muito legal, dia 24 na Unicesumar, muitas empresas engajadas, Unicesumar Conecta, a faculdade, enfim, né? Nós estaremos também divulgando isso para você a partir da semana que vem. O pessoal vai poder levar os seus currículos lá, enfim, quem está procurando uma vaga no mercado, empresas conhecidas aqui da cidade, estarão fazendo também o seu trabalho, não é, de interligação, buscando uma mão de obra qualificada, e a Unicesumar tem esse papel importante, estará no Unicesumar Conecta, dia 24, já anunciamos para você aqui. CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Elon e Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Livraria Mercado de Ideias e a Top Down Informática, né, meu querido amigo Marcelo Cuiava, o Comendador Cuiava também, estão conosco desde sempre, juntos, né, nestas nossas inserções tecnológicas para conversarmos sobre tudo um pouco. Eu, como disse, né, lembro a você que estamos no guarda-chuva de Sabe Caxias, nosso rádio portal, sabecaxias.com.br. Muita gente boa mandando pra gente também aqui as suas músicas, né? O Ale Carminati, o Ledaros, o Roberto Niederauer, trabalhando por uma cultura independente, né, e não oportunista, como a gente tem visto por aí, né, pessoal criando coisas aí só para se adequar a editais públicos, né, pegar o dinheiro da sociedade sem acrescentar muita coisa. Enfim, 750 edições sem um centavo público, aqui estamos no Teoria de Tudo, para que você fique sabendo também que nós trabalhamos pela sociedade e não ficamos aqui, né, tentando dar golpe, às vezes, nos editais. Enfim, e para isso, claro, vamos citar rapidamente aqui o destaque de hoje, não poder ser diferente, é a assinatura, né, a presença do ministro dos Portos e Aeroportos, que esteve em Caxias do Sul, ministro Silvio Costa Filho, nesta quinta-feira, junto com autoridades, né, federais, estaduais, ele que assinou a autorização de licitação do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha em solenidade na SIC Caxias. Nós vamos trazer a matéria completa ainda nesta programação. O evento que marca o avanço histórico para a infraestrutura e o desenvolvimento econômico da região. O aeroporto deve ficar pronto aí, se tudo correr bem, em 2 anos. O novo aeroporto de Vila Oliva, né? Caxias do Sul é um problema de teto, é serra, e é uma novela de mais de 10 anos.
também falou do porto, que é privado de Arroio do Sal, e que terá também, né, um desenvolvimento sustentável para a Rota do Sol, que deve ser aí uma questão do Estado a ser duplicada ou privatizada. Tudo isso gera progresso, desenvolvimento. Caxias só pode crescer para a região do litoral, não tem mais espaço aqui na cidade para crescer. E o aeroporto de Vila Oliva traz também, né, essa possibilidade, né? A gente vai falar sobre isso depois, eu vou trazer a matéria, estive lá fazendo a cobertura. Também estivemos na quarta-feira, né, numa reunião no Espaço Banrisul, onde o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Pedro Costa, nos deu uma entrevista. A gente vai colocar também um trecho da entrevista aqui falando sobre a URGS, né, que está implantando aqui os seus cursos em Caxias do Sul, deve começar a operar a partir de 2026. O Teoria de Tudo está no ar, portanto, para que nós juntos façamos uma conexão ítalo-brasileira neste momento. Que legal, não é? Vamos falar de cultura, sempre lembrando que nós temos aí ligações por toda a plataforma e todo mundo. A Terezinha Tarcitano, jornalista, que está também sempre conosco, minha revisora, sempre digo, né? Deve saber, quando eu mando os textos, né, ela deve dizer, o Miguel não aprendeu a usar crase ainda, com certeza, né? Ela deve pensar, mas ela não me diz porque ela é uma dama. Artista ítalo-brasileira participará da Bienal de Arte de Florença. A artista ítalo-brasileira Roberta Heck foi selecionada para expor seus quadros na 15ª Bienale Internazionale da Arte Contemporânea e Design de Firenze, também conhecida como Bienal de Florença, uma das maiores exposições de arte do mundo, que será realizada na Itália de 18 a 26 de outubro, reunindo representantes de 84 países e promovida pela União Europeia, a Unesco, Ministério da Cultura da Itália, região da Toscana e Prefeitura de Florença. Nascida em Porto Alegre em 1999, Roberta é cidadã ítalo-brasileira e reside em Roma, onde desenvolve a sua pesquisa artística e cursa mestrado na Università La Sapienza de Roma. Vamos chamar ela para conversar conosco, ela que mora na antiga capital do mundo, né? Roma foi, né? E é ainda, né? Charmosa, como sempre, né? E aí nós vamos trazer então a Roberta Heck, chamar ela para a tela aqui. Alô, alô, Roberta, boa tarde para ti aí. Olá, boa tarde, bom dia, Miguel. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Como é que tá o tempo aí em Roma nesse momento? O clima? É. Tá bom, tá bom. O clima tá bom. É uma cidade caótica, bem caótica, mas o clima é sempre bom. É um pouco frio, tá vindo frio. É. Vou te dar uma dica. Quando alguém pergunta assim, a gente lambe o dedo, bota para fora da janela. Ah, daí. E dá a previsão do tempo. O italiano é caótico por natureza, né? O latino É aqui não... muito caótico, nossa. Tanto que interfere um pouco na nossa personalidade, né? Que essa caoticidade toda, assim, afeta um pouco também. É bom. Aqui tu estás falando para Caxias do Sul, diretamente um dos berços da imigração italiana aqui, o pessoal sabe bem como é que funciona. Exato, exato. E aí conta um pouco de ti primeiro, antes de falarmos, né, dessa importante participação nesta feira, né, na Bienal. Tu és ítalo-brasileira, nasceste no Brasil e migrou para a Itália. Como é que foi a tua história um pouco como artista? Como artista? Então, Miguel, minha história como artista foi a seguinte, eu sempre digo e comento, né, que eu tive grandes incentivos, assim, desde que eu era pequena, assim, na minha trajetória artística, que foi justamente o ambiente que eu cresci, né, que foi o ambiente da minha família, assim. Meu pai é escritor, minha irmã também, eles são escritores e poetas, minha mãe tem uma editora de livro chamada Imprensa Livre, e eu cresci no meio disso tudo, né, cresci no meio desse incentivo, assim, incentivado de diversas formas, e acredito que esse incentivo tenha se desenvolvido para eu conseguir me despertar para a minha forma específica de expressão artística, que é a pintura, né, a pintura a óleo. A parte italiana da minha família é a parte do meu pai, assim. Em 2020, eu estava cursando Direito, no meio da pandemia, me afastei da faculdade, da PUC ali, enquanto eu estava cursando, que eu já estava com algumas dúvidas se eu queria continuar o Direito, enfim. Comecei a pintar durante o ócio da pandemia, né? Comecei a pintar e, enfim, comecei a ter meus... pequenos passos de reconhecimento, e em 2023 tive a oportunidade de vir para cá, para, enfim,
fazer a parte burocrática de alguns documentos que eu tinha que pegar aqui. E acabei ficando por conta de que, né, é uma cidade que realmente tem muitas portas abertas, em muitos sentidos. Então, fez muito sentido para mim permanecer aqui. Então, por conta disso, fiquei em Roma. Tu tinhas, porque fizeste aí uma trajetória meteórica, isso aqui é legal. Porque pandemia para cá, muita gente ainda não está nem curada do trauma da pandemia, né? Exato. E nós temos muitas histórias difíceis. Tu já tinha essa tendência à pintura? Ou tu descobriu isso no ostracismo da pandemia? Olha, então, isso é outra coisa que eu sempre acho que quem me criou e cresceu junto comigo pode confirmar. Eu sempre fui uma criança realmente muito criativa, assim. E também com esses estímulos, eu realmente sempre tive muita facilidade, inclusive com as mãos, com tudo, com trabalhos manuais. Então, eu realmente fazia de tudo. Mas a pintura, eu nunca exatamente tinha sentado e feito. Foi uma coisa que despertou na pandemia mesmo. Olha que legal, parabéns, viu? Eu tenho teses, mas que nem todos acreditam, mas eu sou reencarnacionista. Eu acho que o dom ele se desenvolve, né, às vezes no nosso subconsciente, ou seja, vem, né, e quando ele se manifesta, ele já parte de um ponto de partida amadurecido, talvez, né, no invisível inconsciente, em algum lugar depositado da memória do coletivo. Qualquer, né, análise nesse sentido é importante. O que caracteriza a tua arte, Roberta? O que caracteriza no sentido significado? O estilo estilístico, de temas, de abordagens, né, de significado. Olha, a minha arte, como eu disse desde o início aqui, né, eu considero muito que é uma expressão do meio. Então, justamente como eu considero que o meio me influenciou, né, não só a minha família, mas Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, em todos esses sentidos, eu cresci com essa cultura, assim, já é um incentivo por si só. Agora, o que eu pinto é justamente a mesma coisa, que é a expressão do meio, como eu vejo a vida, como eu vejo a organização social de um mundo inteiro, não só no meu país, né, no meu continente, mas, assim, como se dá a organização social do mundo em geral, assim, tanto organizacional, político, em geral. No geral, eu considero o que eu mais pinto em relação à caoticidade da vida, né? É caos, em geral. Então, todas as pinturas elas são postas nesse contexto um pouco de guerra, né? Que é o nome da obra que foi selecionada para a Bienal, que é Guerra dos Bichos. Então, é um contexto um pouco de guerra, assim mesmo. E esse caos, quando tu manifesta na arte, ele te alivia um pouco temporariamente ou ele é permanente dentro de ti? Olha, eu acho que é permanente, mas eu acho muito interessante expressar, né, isso que a gente vê e sente de uma forma que não é pela palavra, que é pela pintura, assim. Então, eu gosto muito, me sinto contemplada, assim, expressando isso de outra forma que é subjetiva, né, que a gente se comunica de muitas formas, né, tanto na fala em geral, mas a pintura também é uma comunicação. Acho que eu gosto, assim, de ter esse outro método, assim, de comunicação. Tem que e uma autodefesa também, né? Tem um treinamento de teatro. Sim, então. Tem isso também. Marte. Olha ali. Não, essa é outra coisa também que eu cresci fazendo, né? Minha mãe me colocou no Kung Fu quando eu era pequena. Arte marcial, ficou, né? E ficou. Até hoje tô fazendo. Minha melhor amiga me enviou aqui em Roma, esse nunchaku, né? A Luísa me enviou isso como um presente para continuar os meus hobbies. Aí tô fazendo. Legal, né? Mas aí é mais seguro para a mulher, já que a gente entrou, né? A gente vai aqui viajando um pouquinho, tá? Só para aqui o Brasil, a mulher sofre muito feminicídio, violência é terrível. Como é que é aí em Roma? Olha, as taxas de feminicídio e tudo são infinitamente menores, né? Infinitamente. Eu, num geral, me sinto livre aqui fora num sentido de que eu posso andar na rua tranquilamente, sem medo. É claro que o assédio existe em qualquer parte do mundo, né? Inevitável. Mas Não, mas na Itália, né? mas não.
Então, só que a forma a questão é a intensidade que se dá, né? E como se dá também. Então, eu me sinto, em geral, aqui, eu me sinto muito segura, tanto para assalto, tudo. Eu ando de noite, sozinha, no meio da rua. Olha, Uhum, eu me sinto bem, muito mais tranquila do que aqui, coisa que eu não faria no Brasil, sim, de forma alguma, sabe? Infelizmente. é. Em qualquer cidade, né? Não importa, né? Exato. Aí você está trabalhando um pouco. Eu não sei se tem no teu Instagram a obra que será exposta Tem, é a primeira que tu abriu. é a primeira, eu Mas vou voltar para ela depois. tá Hã? ali, ó. É, a primeira do perfil fecha Uhum. e a primeira ali. Essa aí. Só que essa obra, eu fiz uma coisinha diferente que eu já estou começando a desenvolver, tá? Porque eu tenho uma proposta expositiva que eu gosto, eu acho muito limitante, embora eu ame, eu acho um pouco limitante a dinâmica da galeria entre quadro e pessoa, sabe? Onde só se vê. Então eu estou desenvolvendo uma amostra mais dinâmica e sinestésica no geral. E daí nessa Bienal, eu fiz uma obra, uma escultura inédita com essa tela, tem 1 metro, né? Ali tá, eu coloquei 2 metros, mas na verdade já tem 1 metro por 1,50 m. E eu fiz uma escultura dela no qual ela ficou na vertical, assim, em pé, em forma de um cone, e dentro eu coloquei os órgãos humanos que eu costurei tudo à mão, tudo à mão. Olha que legal. Aham. Olha, um trabalhão, e deixei o cérebro lá dentro escorrendo, sabe? Então vai ser uma loucura bem para ser intenso mesmo, sabe? Eu acho que a intensidade é uma forma legal de acessar as pessoas, assim. Com certeza. E essa ideia propositiva do caos, eu não sei se é possível linguisticamente dizer que é um recorte do caos, se é possível recortar o caos, mas que tipo de recorte tu colocaste, né? Fixaste, porque a partir do momento que tu fixou, está ali o caos fixado, ele ficou estático, né? Trazendo a linguagem de interpretação de cada um que vê, mas enfim, ou que tu explicar. Mas Ah, o que significa, né? É a guerra dos bichos, né? Isso é. sim, as bichos. É difícil explicar o que significa, né? Talvez a pergunta não seja bem sensível, mas enfim, conta um pouco. Tem cobras, tem animais, tem um pouco tem duas faces, né? Um homem de gravata ali parece ser, mas não define. Dois corações, né? Tem uma coisa meio, né? Grudada ali como é que são dois irmãos que são grudados no mesmo corpo, né? Siamês. Não é Siamês? siameses, é chipófagos. Ah, não sabia. É. Não, então, eu gosto porque eu acho que mais do que a minha interpretação, eu gosto muito de ouvir a interpretação dos outros, porque é sempre uma coisa diferente da outra. Eu acho incrível, né? A imensidão que a pessoa pode ter na sua cabeça, assim, que é inacessível, né? Gente, é uma coisa própria da pessoa, assim. Mas, no geral, eu diria que esse quadro é sobre uma guerra subjetiva. Quem vai decidir a guerra são as pessoas. Eu só quero me comunicar que a guerra existe, que ela está entre nós assim, o tempo inteiro, que é inevitável, ela existe. Mas, no geral, eu coloquei Guerra dos Bichos, inclusive bichos tem um erro ortográfico de propósito ali, né? Não sei se as pessoas percebem, mas bichos não é com X. Sim. Aham. Mas é justamente porque nada desse quadro tá certo. Tá Sim. é tudo uma crise, tá tudo virado, sabe? Inclusive o nome, nem o nome tá certo, né? O nome tá. Então, começa principalmente, né, tu vê que eu coloquei uma pessoa no meio, né, que é identificável o gênero da pessoa, assim, e é meu propósito, tu não Isso. consegue identificar. Essa pessoa está em defesa, no caso, né? Junto com animais ali, que os animais também estão do mesmo lado da pessoa em ataque a essa coisa, né, digamos, subjetiva, assim, que vale da interpretação de cada um. Enquanto um lado da cobra ali está morto, o outro resiste, ataca e ajuda, né, na luta ali. Eu coloquei os membros, então é uma coisa bem, pode ser um pouco macabro, mas não sei se olhando assim pode parecer tão macabro, mas talvez eu falando pode ser um pouco, não sei para quem só escuta. Mas coloquei os membros escorrendo ali como um símbolo de guerra mesmo, né? Os órgãos, os membros escorrendo. E eu coloquei um rio no meio da cidade justamente para mostrar essa crise, né? Tanto em crise em todos os sentidos, assim, também climática, né? Sim. Porque o rio não deve estar no meio de uma cidade. E se o rio chega numa cidade, tem alguma coisa meio errada, né? Então, enfim, é uma
é uma infinidade, como eu digo? Como é que eu... É uma infinita interpretação de coisas, assim, mas no geral é isso. Teria mais, Perfeito. inclusive, mas no geral é isso. Não, perfeito, fica à vontade. É interessante ouvir, né? E o Rio na cidade. Dizem, né, que despoluíram o Sena. Eu não sei, né? Mas o Rio na cidade normalmente é morto. Aqui nós temos o Tega no meio da cidade, que é um esgoto, né? Um Sim. caos de coliformes, né? E outros ecossistemas. É muito bom te ouvir. Deixa eu citar aqui a Terezinha Tarcitano, que mandou aqui o comentário dela. Artista maravilhosa, né? Aqui, Admiro muito essa artista que vai representar o Brasil nesta Bienal em Florença. Eu gostaria que tu significasse a importância da Bienal, por gentileza, para que a gente possa entender um pouco também, né, do que isso significa, não apenas para ti, mas também como representante ítalo-brasileira, Roberta. olha, a Bienal, para mim, eu já trabalhei na Bienal do Mercosul em Porto Alegre, né? Ali no Memorial do Rio Grande do Sul. E foi o primeiro contato, que eu me lembre, direto e ativo que eu tive dentro de uma Bienal. Foi absolutamente incrível, tanto o meu processo de formação ali dentro, tanto a dinâmica em como se deu. Foi um espaço realmente que eu considero que me incentivou em muitos pontos, assim. Justamente, de novo, porque o meio influencia a gente, né? Claro. Mas as bienais, no geral, são os maiores eventos de artes do mundo, né? Tanto na América Latina, Europa, enfim, e na China também, em todos os lugares, continentes. E elas sempre são grandes pontos de referência. Então, para mim, participar e poder, né, ter oportunidade de participar realmente é uma coisa indescritível um pouco para mim, porque é realmente uma oportunidade muito bonita. Me faz lembrar quando eu comecei a pintar e nem mesmo gostava do que eu fazia, sabe? E ver que tudo é um processo, né? Que tudo muda, tudo se transforma, também é uma parte bonita, assim. Me faz lembrar que a vida anda, né? Então, é isso, assim, meu sentimento sobre Legal, isso. que legal. Não, e a gente evolui, né? Tu falaste uma coisa interessante, eu sou e sempre fui um grande fã da inteligência aberta ao sistema evolutivo. Quando eu descobri isso, eu percebi que nós podemos nos tornar mais inteligentes através do esforço, do trabalho e da dedicação. Não é algo que surja de estereótipo, né, mediúnico, psicológico, do nada. É trabalho. E aí tu falaste, né? Quando eu nem mesmo gostava das coisas que eu fazia, o teu índice de satisfação, tenho certeza que é elevadíssimo. O Leonardo da Vinci não concluía as coisas. O nome do meu filho é Leonardo, justamente por homenagem, né, a este gênio da nossa história. Tu tá por perto aí também, né, das suas obras, com certeza. Sim. Exatamente, exatamente. É todo um processo, né? Tu estás para a gente concluir, né? Tu estás na Universidade de Roma estudando o quê? Fala um pouco da diferença, se tu puder, para a gente contextualizar, do nível de conhecimento, né, de uma universidade europeia, um contraste, né, que tu estiveste aqui no Brasil também, claro, sem pejorativos, né, mas enfim, o tanto de desenvolvimento que a cultura está e que talvez nos distancie um pouco como civilização, sem, claro, complexo de vira-lata, não é isso que eu quero dizer, eu quero compartilhar a tua experiência aí, né? Sim, sim. Então, eu estou fazendo, se chama o nome do meu curso, Ciências do Desenvolvimento e Cooperação Internacional. É uma espécie de relações internacionais pelas quais todo o conhecimento, enfim, que eu sempre estudei na minha vida e estudo lá, eu também coloco nas minhas pinturas, porque eu, enfim, pinto as sociedades em geral, né? De como eu vejo. Mas, olha, eu gosto... A Sapienza, particularmente, ela é uma universidade muito respeitada aqui, e é uma universidade com, num geral, inclusive os estudantes dentro dela têm um forte posicionamento, inclusive político e crítico, assim. Então, a Sapienza, ela é porta-voz de muita coisa. Ela carrega muita coisa, enfim, num geral, assim, eu sinto que a Sapienza, eu classificaria um pouco como ela sendo um pouco, se posso dizer isso, mas um pouco a voz do povo, assim, num sentido de que ela
ela está atenta à cidade, nesse sentido, sabe? Eu gosto muito disso. A qualidade do ensino eu acho muito boa, eu acho excelente, é uma espécie de ensino diferente do Brasil, mas cada país, né, e local tem suas especificidades. Eu acho o Brasil, em sua maioria, também com universidades muito boas, com professores muito preparados, e tem coisas que, assim, que na Itália é ruim, Brasil é bom e vice-versa. E é incomparável. Eu diria que a medicina no Brasil, por exemplo, é infinitamente melhor. Em muitos sentidos, assim, inclusive de olhar no olho, ver que é humano, investigar e ir atrás, porque o brasileiro tem essa coisa de investigar, ir atrás, bater o pé e vai, pesquisa e vai. Aqui eu acho que tem uma dinâmica um pouco diferente. Embora seja muito bom, mas a dinâmica é diferente. Então eu gosto muito dos dois com as suas especificidades. Adoro os dois. Claro, por isso tu é ítalo-brasileira, né? Exatamente. Então, para a gente concluir, deixa aí para o nosso público em italiano, pode ser, tá a tua obra aí que vai ser exposta, o convite para visitar, né? Quem puder, a tua exposição aí na Bienal, por gentileza, Roberta. Mas digo como em italiano? Convite, pode. Fala em italiano, depois tu traduz, não tem problema. Tá bom. Chiamiamo tutti per l'apertura dell'evento della Biennale Internazionale di Firenze, il 18 ottobre, l'apertura, ci saremo tutti lì alle 2. Ci vediamo. Convido todos vocês para nos encontrarmos na abertura dia 18 e nos vemos ali. Até lá. Que legal, que bom conversar contigo, muito obrigado. Vou colocar aqui na galeria colecionável do Teoria de Tudo. E olha, tenho certeza que sem pensar eu trocaria aí alguns bens inúteis para estar em Roma, porque eu amo Roma, adoro, sempre amei. Obrigado, querida. Muito obrigada, Miguel. Um bom dia. Bom dia a todos também que estiveram conosco. Conversei com a Roberta Recca, essa menina, né, prodígio, porque veja que inteligência com caldo cultural, né, também de sustentabilidade, por isso que é importante a família oferecer também, né, possibilidades, liberdade de expressão já dentro de casa. Eu faço isso aqui com meus filhos e não me arrependo, né? Não me arrependo, acho que e tive isso também na minha família como liberdade de expressão. E aí você cresce como cidadão, você passa a colaborar com o seu pensamento. Estamos apresentando Teoria de Tudo, manhã de sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Eu vou fazer um rápido intervalo, depois nós vamos falar também de comércio, né? Tem aí a gelateria Fredo, que está funcionando no Világio Caxias, e eu vou conversar aqui com um dos investidores da franquia, mas primeiro, rapidamente, um intervalo para Unicesumar. Já voltamos. Tendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a Google, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas.
Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Rádio por no ar, uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Muito bom! Estamos de volta ao Teoria de Tudo com a sua edição de número 750, o infinito e além. Até 1000 nós vamos, né? Com certeza, e se Deus permitir, é claro, com certeza, né? Eu sou cristão e acredito que nós temos limites do livre-arbítrio, mas pelo menos nós queremos, né? Gostaríamos, né? De estar além, né? Do tempo, deixando também a nossa colaboração para você que está conosco. Muito obrigado! Convido a você também a estar em sabecaxias.com.br, o nosso rádio portal. Você que está nos ouvindo por toda a plataforma, pode ouvir no seu carro, é só botar na internet, né? Hoje em dia, já a internet e o rádio se confundiram. Então você pode ouvir também como rádio no seu carro, enquanto dirige. A nossa programação musical, tem o programa Acordes Elétricos, né, do meu amigo Rodrigo Visoto, com uma curadoria musical muito legal. São vários programas ao longo da nossa programação. O Teoria de Tudo, músicas autorais locais aqui que o pessoal tem enviado também para o programa. Nós estamos, né, bem felizes com a nossa possibilidade de estar livre dos monopólios da comunicação que sufocam muitas vezes a cultura e deixam só, né, aquilo que vira comércio. Nós precisamos do comércio, evidentemente, mas também temos a liberdade de expressão um pouquinho mais, né, além do que é o status quo, onde se representa somente aquilo que é filtrado, sei lá, não quero ficar fazendo discurso aqui também, mas enfim, quero dizer que vendemos o almoço para pagar a janta, resumindo, e assim nós vamos crescendo graças à boa vontade de quem trabalha. O Teoria de Tudo, então, agora vai falar, estamos internacionais hoje, não é? A unidade da Gelateria Internacional Foredo, em sistema de franquia, no Village Shopping, Caxias, começou o funcionamento no dia 2 de outubro, trazendo para a cidade o gelato produzido na Argentina, seguindo a tradição italiana. Ou seja, hoje o programa foi interligado. Não existe coincidência, né? É a lei da atração. A primeira gelateria internacional de produtos elaborados na Argentina, seguindo a tradição italiana, chega a Caxias do Sul. A cidade recebe a sua primeira unidade da Fredo em quiosque, localizado em frente à praça de alimentação do Világio Caxias. Eu vou trazer aqui um investidor, um deles, não é? Eu estive lá, inclusive, a convite, muito bom, muito obrigado. Saboreamos muitas coisas interessantes lá com os amigos também da imprensa. Guga Gazola, que está na linha, trago ele para a tela aqui. Alô, alô, Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo, Miguel? Tudo bem, seja bem-vindo ao Teoria de Tudo e conta um pouco aí desta importante, né, ideia interessante. Hoje, tu vê, coincidentemente, estamos interligados. Acabei de falar com a Itália, né? Agora estamos aqui para falar da Gelateria Fredo, que é também, né, tem também um pouco, né, de origens. Conta um pouco dessa história, por gentileza, como é que foi a pesquisa, o que é, como ela funciona, o que ela traz aí de novidades. Então, Miguel, eu e o André Quadros, que é meu sócio, eu trabalho, na verdade, na área da alimentação há 12 anos, e o André, meu amigo de longa data, meu sócio hoje, ele estava a fim de investir no segmento, né? E a gente ficou se namorando e trocando ideia antes da pandemia. A nossa intenção, na verdade, trazer para Caxias, minha e dele, era abrir uma Domino's pizzaria, né? Porém, investimento muito alto, né? E a gente acabou desistindo. Passando o tempo, o André me ligou e quis e me fez um convite de abrir o negócio da gelateria em Caxias, e eu sempre achei que faltava isso, né? Em Caxias. A gente tem uma tradição italiana gigantesca na cidade e, de certa forma, estava faltando
esse pedacinho da culinária italiana na cidade. Então Legal. ele me ligou no comecinho do ano e a gente começou a fazer as reuniões com o pessoal da Fredo, da Master, que é em Porto Alegre, e viu que era uma excelente ideia, né? E resolveu investir. Pode falar o tanto de investimento que foi feito na marca e também sobre o mercado, porque a franquia é uma oportunidade interessante, né? Que as pessoas podem ter sempre que se investe num negócio, se investe na sociedade como um todo. Não é somente na questão, né, de uma economia compartilhada, não é somente na questão do lucro individual, mas se gera emprego, né, já tinha um pessoal lá, um desenvolvimento, além várias questões, né, envolvendo. Como é que foi a pesquisa e como é que está sendo a relação com a franquia, Guga? Então, como eu venho da área da alimentação, eu nunca tinha pensado em trabalhar com franquia, né? Sempre imaginava ser muito engessado. E como eu invisto em outras áreas da gastronomia, eu queria essa liberdade, né, para poder criar o que eu tivesse afim. Porém, está sendo uma grata surpresa trabalhar com franquias, né? A Fredo tem uma rede de apoio muito legal. Quando eles nos apresentaram no coffee ali todas as possibilidades, não é tão amarrado quanto se imagina que possa ser, né? Então, a gente viu uma grande possibilidade pela frente. Sobre o investimento, a gente fez um investimento mais ou menos de R$500 mil, tá? Gerando 7 empregos diretos, né? Hoje a gente está acabando de montar a equipe, é um pouco difícil montar a equipe em shopping, devido aos longos horários, né, de atendimento, mas a gente conseguiu. E então a gente gerou 7 empregos diretos, né? Fora toda a cadeia de suprimento que contribui, né? Sim, o suprimento. Falaste uma coisa interessante em termos de franquia, e é uma preocupação que as pessoas têm da liberdade, ainda mais como tu sendo independente, né? O teu negócio é colocado como tu quer, com a tua característica. Na franquia tu tem que respeitar alguns padrões, né? Quais os principais para manter a qualidade, enfim, né? A unicidade, né, da marca, né? Sim, a gente achou legal investir na Fredo, por quê? Porque o gelato ele é produzido na Argentina, né? Então ele vem com o padrão de qualidade da Argentina, não é produzido nada em loja, né? Então o gelato é 100% importado para um centro de distribuição em São Paulo, e esse centro de distribuição em São Paulo distribui para as outras Fredos no Brasil, né? Então eu acho que o principal ponto que eu e o André decidimos investir foi que é um produto pouco perecível, né? Ele tem uma durabilidade boa, né? E ele tem um padrão de qualidade que vem da Argentina. Então, muitas pessoas que visitaram a gente na loja conhecem a Fredo da Argentina, né? Não Sim. de Porto Alegre, que tem Sim. 3 lojas. Então, o pessoal chegava lá, tomava o gelato e dizia, pô, é exatamente igual o que eu tomei na Argentina alguns anos atrás ou alguns meses atrás. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue manter esse padrão de qualidade alto, porque é um gelato, né, feito só com ingredientes premium, e a gente tem esse acesso rápido ao produto, né, através de São Paulo. Pois é, essa logística é interessante, e também eu quero ressaltar, além desse produto, o gelato, com vários sabores, inclusive, né? Pode falar, antes de eu falar do café, que eu achei quase melhor que o sorvete, eu gosto das duas coisas na mesma proporção, Sim. mas tem sabores ali bem interessantes, né? Disruptivos. Ele conta um pouco disso também, por favor. Então, a gente está trabalhando com uma linha de 24 sabores, tá? Hoje. Está chegando, provavelmente, ali no começo do ano que vem, uma linha nova da Fredo, que se chama... Me fugiu o nome agora. Mas é um gelato mais premium, tá? E com umas misturas diferentes, né? O carro-chefe é pistache com chocolate de Dubai, algo do gênero. Então tá chegando uma linha nova.
A gente tem sabores bem diferentes. Para mim, o que mais me surpreendeu é o gelato de mascarpone, né? Que é um queijo. Então, é mascarpone com frutas vermelhas. Cara, ele é sensacional. Assim, me surpreendeu muito. Hoje é o meu favorito. Né? E a gente tem o produto principal, que são os gelatos de doce de leite, né? Daí são 3 gelatos de doce de leite. O granizado com chocolate, o doce de leite tradicional e o Tentação, que é um doce de leite com mais doce de leite. Olha que legal. O pessoal não pode confundir, é mascarpone, não é mascarpone. É verdade. É isso aí. Legal, Guga. O café, preciso falar, muito, muito bem acompanhado. Inclusive, vem uma bolinha de sorvete, né, ali junto, uma casquinha que é feita na hora também ali, né, sempre fresquinha e tal. Isso. A gente produz a casquinha todos os dias, né? Não é uma casquinha industrializada. Então a gente faz a mistura ali na loja. Isso é a única coisa que se produz na loja, né? O resto, sim, vem todo importado da Argentina. Mas a casquinha é produzida na loja diariamente e é o melhor produto que a gente tem, né? É casquinha com os 2 sabores, que se chama na Argentina de cucurucho. Cucurucho. Então o nosso melhor produto hoje é o cucurucho. E a gente tem os cafés endossados pela Lavazza, que é uma das principais marcas da Itália de café. Acho que já deve bater uns 80 anos de história, né? Então é uma marca mega tradicional na Itália. Vem para cá, endossa junto com a Fredo da Argentina o quiosque. E muito legal trabalhar com o café deles também. Eu tinha uma cafeteria antes. Não é um café especial como os que estão mais na moda agora, mas é um café muito premium e muito gostoso. Encorpado também, achei bem gostoso. Bem estilo italiano. Italiano, que acorda, né? O italiano tem que estar sempre ligado, senão ele entra em depressão e aí começa a cantar, né? Dá-me um corneto. Fazes, inclusive, né, vocês um trabalho diplomático, mostrando que os argentinos fazem muitas coisas boas também, não é? Além de nos cornetear no futebol, que são campeões do mundo, e o nosso futebol tá lá no pé, né? Mas vale a pena conhecer a Fredo. Parabéns pelo investimento, viu, Guga? Obrigado, Miguel. Obrigado. Bem-vindo ao Teoria de Tudo, muito obrigado. Deixa o teu convite aí, quem quiser conhecer mais, enfim, saborear, como é que faz? Então, deixo o convite estendido a todos os ouvintes. Quem quiser saborear a Fredo, a gente está no Shopping Village Guatemi, localizado próximo à praça de alimentação. E a loja funciona nos horários de shopping, no domingo, do meio-dia às 8 da noite. E é isso, legal. Espero todo mundo lá. Que bom. Um abraço, parabéns. Obrigado, Miguel. Um abraço. Valeu, bom dia. O Teoria de Tudo traz também aí a economia, negócios, investimento, a modificação da nossa cidade, né, para melhor, desenvolvimento, mas também a nossa cultura. Tudo isso faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso processo de vida. Informamos aqui para você também. São 10h41, 17 de outubro, no ar o Teoria de Tudo. Quero lembrar você também sobre a notícia, né, que nós vamos dar agora para você acompanhar. É importante notícia para a logística da cidade, vai trazer muito desenvolvimento, com certeza. Acesse aí também o nosso rádio portal para você ler, se você gosta mais né, da questão da leitura junto com o rádio. O ministro Silvio Costa Filho assinou a autorização de licitação do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha em solenidade na SIC Caxias nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. Estive lá, acompanhei e cobrimos, né, como reportagem. O evento marca um avanço histórico para a infraestrutura e desenvolvimento econômico da região. Eu vou compartilhar aqui a matéria, né, para que a gente possa também saber um pouco mais da importância deste evento, enfim, desta assinatura. Ministro Silvio Costa Filho assina autorização de licitação do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha em solenidade na SIC Caxias. O evento marca um avanço histórico para a infraestrutura e o desenvolvimento econômico da região.
A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC Caxias, foi palco na quinta-feira, dia 16, de um momento histórico para a Serra Gaúcha. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, assinaram a autorização para o lançamento da licitação das obras do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha no distrito de Vila Oliva. O investimento será de R$ 146.300.000, com recursos 100% da União, por meio do PAC Aviação Regional. O empreendimento atenderá a demanda de passageiros e cargas da região e a Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul prevê a publicação do edital da primeira etapa até o final de outubro. O ministro falou com a imprensa sobre este momento importante, assim como também o prefeito Adiló de Domênico em entrevista coletiva. Está aí e a obra pode começar, esse anúncio aqui em Caxias do Sul. Olha, primeiro reconhecer o trabalho do prefeito, que tem sido muito ativo nesse processo. Justiça seja feita. Adiló foi fundamental nessa construção coletiva, ao lado de todas as equipes sentaram à mesa e buscaram uma solução. E a nossa expectativa é que em janeiro, no mais tardar início de fevereiro, mas todo o nosso esforço é em janeiro, a gente possa já estar com o ganhador da obra e a partir daí a gente iniciar esses investimentos de quase 150 milhões de reais que serão fundamentais para o desenvolvimento da região. Esse aeroporto, além de fortalecer o turismo de negócios, de turismo de lazer, ele vai ter um impacto importante também como operações de transporte de cargas, mas eu acho que o mais importante é que é uma nova janela de oportunidades que se abre para a região. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar a economia e é o que todos nós queremos. A bola agora está com o nosso prefeito, mas eu não tenho dúvida que ele vai fazer o gol e em breve a gente vai estar com essa obra andando aqui na região. Não, a princípio são 150 milhões, mas eu já me coloquei à disposição ao lado do presidente Lula, se precisar de complemento para que a gente possa fazer ainda mais um aeroporto estruturado. Ele sabe que contará com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, para que a gente possa ter efetivamente esse aeroporto pronto, estruturado. Mas a princípio, tudo que está precificado, a gente espera que dê para fazer. Caso precise, a gente vai ter total solidariedade para que a gente possa fazer esse aeroporto, que é um sonho de toda a região. Ministro, a minha pergunta é em tom político, tá? Já chegou a afirmar que não deve sair do governo Lula, que pretende continuar até o final. Te pergunto, nessa relação entre o Centrão que está complicada, como é que está a questão no Republicanos? Como é que está a tua questão no governo? Ela está garantida, não tem nenhuma pressão do partido para sair do governo? Não, de forma alguma. O presidente Lula, tenho conversado muito com ele. Ele sabe o nosso compromisso com o governo do presidente Lula. Eu fui vereador do Recife, 3 vezes deputado estadual, deputado federal, secretário do Estado. Sempre estive ao lado do presidente Lula e o próprio partido tem essa compreensão da nossa posição política. Então a nossa ideia é sair no prazo de desincompatibilização, nós estamos trabalhando para isso, mas naturalmente nós vamos conversar com o presidente Lula na hora certa. Se precisar que nós fiquemos no governo, a gente fica para ajudar na sua reeleição. O nosso desejo hoje é de ser candidato ao Senado Federal em Pernambuco, mas todos nós temos que tomar uma decisão coletiva. Já dizia Tancredo Neves que a eleição majoritária, ela também é muito mais destino do que só projeto pessoal. E eu quero contribuir com a governabilidade, ajudando o governo, esperar como é que vai estar o quadro de 2026. Eu custo acreditar que nós teremos candidaturas a presidente da República que não seja da família Bolsonaro. Eu não acredito que o bolsonarismo, sobretudo o presidente Bolsonaro, ele vai abrir mão desse patrimônio eleitoral que ele tem no Brasil para apoiar uma candidatura A ou candidatura B. Eu acho que a candidatura lá deve sair daquele entorno familiar. Por quê? Porque a gente sabe que se não tiver um bolsonarista na urna, da família Bolsonaro, será o arquivamento do bolsonarismo no Brasil. Nós temos que esperar o governador Tarcísio. Todas as vezes que eu estive com ele, ele tem me dito que é candidato à reeleição
no estado de São Paulo, que eu acho que deve ser o seu caminho natural, e respeitar as candidaturas de Ratinho, as candidaturas de Caiado, de Zema, do próprio governador Eduardo Leite, que é um quadro muito qualificado. Eu acho que a gente tem que fortalecer nesse momento a democracia e, na hora certa, fazer o debate eleitoral. Eu acho que na hora agora é de juntar as diferenças e transformar em convergências. A hora de todo mundo trabalhar unido a favor do Brasil. A relação, então, com os republicanos, com o partido, tua na Câmara, tudo bem? Bem, tudo alinhado, o governo, o partido tem essa compreensão. Desde o primeiro momento foi uma escolha pessoal, mas eu acho que o próprio partido vai ajudar o governo nessas próximas pautas importantes. Ministro Hugo Cantargiani, a Infraero assume ou não essa administração? Nós estamos trabalhando para que possa acontecer, mas a gente precisa fechar as contas, a gente não pode ser irresponsável e a gente assumir e não ter o dinheiro para pagar a conta e está gerando um problema posterior. Por isso que a gente está discutindo com a Infraero, com a ANAC, com todos. É um desejo nosso assumir, a gente está trabalhando nesse sentido, a gente só precisa fechar alguns números finais para quando a gente anunciar já com o plano também estratégico de investimentos, porque esse aeroporto também vai precisar de investimentos. E o porto de Rio Grande são 2 portos, né? Mas um está na frente. Não. O que sai? Não, o Porto do Rio Grande do Sul, do Rio Grande, já tem lá o porto de Arroio de Sal, 5 bilhões de investimentos que estão precificados nesses próximos 10 anos, sobretudo a iniciativa privada fazendo investimentos estratégicos para a região. E o Porto do Arroio de Sal é uma prioridade nossa também. Vamos trabalhar para que as licenças avancem e a gente tenha mais esse instrumento de crescimento e de desenvolvimento aqui para o Estado. Okay. Fechou? Obrigado. Perfeito. Vou correr. Aperte ele agora e aperte os dois. Do trabalho, de paciência, de respeito e de acreditar nas pessoas. Nós nunca deixamos de acreditar no ministro Silvio, na sua equipe, na SAC, como também nunca deixamos de acreditar no governador Eduardo Leite quando ele se comprometeu e já colocou um documento no processo do aeroporto, um documento onde ele assume toda a responsabilidade para o Estado para fazer toda a ligação viária, inclusive a ponte que faz a ligação de Caxias com Gramado. Então eu acho que é uma construção coletiva por parte do governo federal garantindo os recursos, mesmo que o ano passado, e vocês são testemunha, quantas pessoas seguidamente, Caxias perdeu recursos, Caxias não sei o que, esse aeroporto nunca vai ser, nós nunca deixamos de acreditar. Porque quando se trabalha com parceria, quando se tem interlocução, como nós tivemos aí da deputada Denise, do senador Reis, aqui no governo do estado com o secretário Santini, que é o nosso secretário de turismo, e esse equipamento diz muito ao turismo, né? Nós nunca tivemos dúvida e hoje eu acho que de uma vez a gente está vivendo um momento muito importante, virando uma página e agora nós vamos acelerar para colocar essa licitação na rua e eu não tenho dúvida, já conversei com o ministro no começo do ano que vem, o mais tardar na abertura da Festa da Uva, nós queremos que ele esteja em Caxias autorizando o início das obras. E esse recurso que está sendo liberado é um recurso precificado para essas obras de infraestrutura. Depois vem a segunda etapa, que são as edificações, cujo projeto está em andamento, que não está pronto e não tem necessidade de estar pronto hoje, porque nós temos que começar por baixo. Então, esse aeroporto é uma realidade, ele vai acontecer, porque ele é uma alternativa para o Rio Grande. O que aconteceu no ano passado, aquela triste tragédia, que nunca mais aconteça, mas mostrou que quem tem um não tem nenhum. Nós precisamos de outro aeroporto. Certo. Deputado Santini, por parte do governo do estado, agora também as infraestruturas em termos de rodovias, o que dá para falar sobre isso? Total comprometimento. O prefeito Adiloc foi muito claro quando da tomada da decisão, onde era fundamental que o governo do estado se comprometesse com as demais obras do entorno, o governador Eduardo não titubeou. Imediatamente foi lá, determinou que fosse anexado ao processo esse documento de comprometimento e nós já estamos aí, como eu disse aqui, nas palavras do nosso presidente Dair, o Faustino, com o processo já em análise aqui das 3 empresas que se habilitaram para apresentar o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e o projeto.
Tem um período, um prazo para isso ser executado? Ainda é muito cedo, secretário? Olha, nós agora começou a correr o prazo, as 3 empresas se apresentaram em 5 dias agora, após a análise documental da viabilidade destas empresas, jurídicas dessas empresas, já 5 dias para apresentarem as suas propostas. E a partir daí é trabalhar com o ritmo necessário, como disse o prefeito Adiló. Nós temos urgência nessa obra, não apenas para Caxias do Sul, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ao anunciar a autorização, o ministro Silvio Costa Filho destacou que o aeroporto representa um investimento estratégico para o desenvolvimento da Serra Gaúcha e para a ampliação da infraestrutura logística do estado. Sabe Caxias, repórter. Muito bem, essa aí é a matéria, né, editada, feita ontem na SIC. É importante, sim. Muito importante que isso aconteça, são investimentos aqui para o nosso desenvolvimento. Caxias que não pode, né, se transformar numa Detroit, tem se falado isso com a fuga, né, de mão de obra, com a questão cultural envolvendo também, né, toda a sociedade. Isso tudo faz parte, né? Economia, cultura, tudo faz parte da holística do movimento social. Este aeroporto é essencial para Caxias do Sul e vamos torcer aí para que tudo corra bem, é para licitação, ou seja, vai ter que ter empresas interessadas, né? Depois vai ter que ter a carta concorrência, enfim, tudo isso faz parte deste processo. Uma outra questão também em Caxias do Sul que está voltada aí para também o seu progresso, o que é bom para todos, são os estudos que estão sendo feitos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma universidade pública na nossa cidade. Temos a UERGS também, né? E temos universidades comunitárias importantes e acessíveis, como a Unicesumar, evidentemente, e outras tantas. Mas o Instituto Hélice protagonizou no Espaço Banrisul, na quarta-feira, um evento com a presença de representantes da universidade, inclusive o vice-reitor Pedro Costa, que esteve e conversou também com a reportagem aqui de Sabe Caxias para falar sobre os cursos, sobre a logística, enfim, vamos ouvi-lo. Conversar com o vice-reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, Pedro Costa, que participou, né, de um evento promovido pelo Instituto Hélice em Caxias do Sul. Qual é a avaliação desse evento, de gentileza, professor? Ele foi muito positivo, porque ele correspondeu à expectativa que a gente tinha, né? A gente está aqui há um ano já construindo essa agenda na região para escutar as demandas, escutar o que se espera da chegada da universidade, o que se espera dos cursos de formação, das atividades de pesquisa, de inovação, de relacionamento e tal. Então foi muito, muito positivo, porque o Instituto tem essa capacidade de reunir pessoas de diferentes segmentos que nos aportam, né, demandas, comentários, sugestões que vão ser muito importantes para a gente calibrar, né, a chegada, os cursos, as propostas de pesquisa, de trabalho, a partir do que é esperado, né, pela sociedade local. Em termos de implementação, em que momento se encontra a universidade nesse momento em Caxias? Hoje, dia 15 de outubro, né, a gente está... dia 31, o Conselho Universitário vota a formalidade, né, da adesão ao programa de governo, tá? Então, com essa aprovação, a gente tem formalmente um outro tipo de interlocução com o governo federal para a liberação dos recursos, né, do PAC Educação, que é esse programa, para a partir dele poder fazer, por exemplo, o processo, né, de aquisição de um prédio, adaptação desse prédio. A nossa expectativa é que no primeiro semestre de 2026 tenhamos já aulas, né, de cursos de graduação. A gente está preparando tudo que é necessário para isso, como contratação de professores e servidores, adequação de prédio, né, contratação de serviços, né, acessórios, enfim, o processo seletivo de estudantes, né, a organização e aprovação interna dos cursos dentro da universidade. Enfim, tem uma série de pontas para que a gente tenha no primeiro semestre de 2026 aulas de graduação da URGS na Serra. Dentro do que foi abordado hoje, nesse perfil de profissionais que vocês pretendem formar, vocês vêm de Porto Alegre, qual que é a principal dificuldade, a principal diferença que vocês encontraram de lá para cá? Em quesito de público, dos jovens, enfim, as principais dificuldades que vocês encontraram e os principais desafios, principalmente, que vocês vão encontrar, né? Eu acho que não são dificuldades, mas eu acho que particularidades, né, do estudante aqui é uma juventude
que tem o valor do trabalho muito forte, a presença do trabalho. É uma região que tem muita oferta de emprego, de trabalho, então, né, tem um direcionamento muito grande do jovem, que hoje acho que o desafio para a universidade é mostrar para esse jovem que ele não precisa fazer uma escolha entre estudar e trabalhar, né, mas que ele pode estudar e trabalhar, né, e para isso a gente está calibrando, né, muitos cursos para que sejam cursos de turnos únicos, né, alguns cursos preferencialmente à noite, né, mas para outros estudantes que eventualmente sejam trabalhadores de indústria, que trabalhem por turnos, também concentrar os nossos cursos em determinados turnos para fechar essa equação de que é possível estudar e trabalhar, né, e que vale o investimento de tempo e de energia desse jovem, porque o futuro dele ou dela pode ser modificado por isso, né? E na questão da humanização, que foi batido muito na tecla aqui durante esse evento, como que vocês esperam humanizar esse público aqui, principalmente aqui na nossa região, que é um público totalmente focado na indústria metalmecânica, enfim, tu até bateu na tecla agora do trabalhar e estudar. Como humanizar, trazer essa humanização para cá, para a Serra Gaúcha? É um conjunto de ações, né? A universidade já tem, por exemplo, todo um processo de acolhimento, de trabalho. A questão hoje do adoecimento mental, tanto no trabalho quanto nos ambientes de estudo, ela é mundial. Né, a gente acompanha muito, né, isso não é diferente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, então o espaço tanto o espaço de trabalho quanto o espaço de estudo, que é o que nos toca, né, tem que ser um espaço acolhedor, um espaço respeitoso, né, a organização dos cursos, né, o próprio espaço físico, as metodologias de ensino, de aprendizagem, as demandas têm que ser colocadas ao mesmo tempo como sendo desafiadoras para o jovem, para ele, né, para ele crescer, ele ou ela crescerem, né, à medida que estudam, etc. Mas isso também se mostrar compatível com as condições de vida, com as limitações de tempo, etc. Que o estudante, esse ponto da saúde mental que ele tem sido muito significativo hoje. Se fala já de uma epidemia de saúde mental, né, em todas as faixas etárias, mas no jovem sim. E esse jovem que estuda e trabalha, né, que está colocado, que está fazendo a construção de um futuro para si, ele ou ela está muito mais defrontado com o peso da vida, né? A gente precisa dizer, a vida é pesada, a vida não é uma coisa assim tão fácil, né? Assim, nós no mundo é sempre desafiador, né? O que a gente precisa é também, né, fortalecer esse jovem do ponto de vista de autoestima, de cuidado, né, de cuidado com a saúde, etc. Então esse processo de humanização é para que a educação não se transforme ela também num processo burocrático, né? Veja, hoje a gente estava aqui com representantes de empresas, de áreas de gestão de pessoas em empresas. As organizações também fazem esse esforço para que os ambientes de trabalho também sejam espaços de acolhida, de respeito ao que aquela pessoa é individualmente, etc. Isso ataca, digamos, um paradigma muito tradicional de que a gente no trabalho, né, nós somos pessoas mecânicas, tá? Ou no estudo também. Eu estou ali para cumprir X horas de estudo, pegar o meu diploma e tocar a vida depois, tá? Isso é muito empobrecedor do ponto de vista humano, né? Então a gente precisa, a universidade já faz esse esforço e para cá vai ter que trazer dialogando com todas essas dificuldades. Por exemplo, aqui a gente vai ter um estudante que vai muito possivelmente se deslocar de um município para outro para estudar, né? E isso é uma camada a mais nesse pacote, digamos, de dificuldades que a universidade tem que ser parceira do estudante para ele conseguir superar essa condição, né? Eu queria te questionar sobre o perfil dos jovens. Falando ainda sobre o evento promovido pelo Instituto Hélice, com a presença, né, de lideranças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em processo de implantação, houve um diálogo bastante produtivo, na opinião de quem estava presente, né? Vou conversar com a diretora executiva do Instituto Hélice, Kathleen Missouri, né? Qual é a tua avaliação desse evento, por gentileza, para Sabe Caxias, Kathleen? Com certeza foi um evento, um espaço muito exitoso, onde tivemos falas de diferentes entendimentos. E isso verdadeiramente constrói algo para a nossa região da Serra Gaúcha, né? Tivemos algumas novidades aqui também, como o próprio curso de teatro, que vem no antepé do que daqui um pouco essa comunidade imaginava, a comunidade produtiva, né, de Caxias do Sul,
consequentemente, abre um espaço maior ainda para esse diálogo de entendimento. Caxias do Sul e a região da Serra Gaúcha, ele iria além, ela espera novos profissionais, novos negócios. Nós somos um local altamente produtivo, de caráter empreendedor, e nós precisamos realmente olhar para essas novas economias, esses novos saberes, e eu acredito que a vinda da universidade, ela se soma com o ambiente de pesquisa e de ensino que nós já temos aqui, se houver um espaço colaborativo de construção e também uma articulação colaborativa entre quem já está aqui e quem está chegando, né? Então, eu vejo com bons olhos, acho que nós tivemos um ótimo encontro de verdadeiros espaços para fala. A partir de reuniões como essa, o que o Instituto Hélice pretende fazer com essa geração de dúvidas, de perguntas, de conhecimento? Bom, nós somos convidados pela Universidade Federal para abrir esse espaço, então nós somos receptivos a expectativas do nosso público. Nós temos um canal, né, evidentemente, junto com a universidade, para poder encaminhar essas expectativas, e também estamos abertos para as lideranças conversarem com o famoso cafezinho, né, em prol de desenvolver esse entendimento de como a matriz produtiva local, as lideranças locais querem construir esse espaço de futuro para uma Caxias do Sul, Serra Gaúcha de 20, 30, 50 anos, né? Tendo em vista uma pauta importante que veio aqui, que é a longevidade, né? O envelhecimento. Como é que nós vivemos e produzimos ao longo da vida, tendo uma expectativa avançada, né, de vida. Então, acho que essas pautas, elas acabam sendo importantes e podem estar sendo debatidas a partir de agora. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Muito bem, chegamos ao final do Teoria de Tudo, um dos programas bem legais, né? Bastante informação, muito produtivo. Você que está nos ouvindo também pelo rádio e por toda a plataforma, fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento e o nosso bom dia. Tchau, tchau. Até o próximo, é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.